Ok, então estamos chegando, galera, para mais um momento esportivo do Tá no Site. E se você está linkado no Tá no Site, você quer saber das novidades esportivas. Então, esta segunda-feira chegou quente, porque nós já tivemos aí deflagrados campeões neste final de semana. Bom, vamos então destacando que sábado, inicialmente pelo Campeonato Brasileiro da Série B, porque a Série A está paralisada e deve voltar após mais um jogo, mais uma rodada só de paralisação. Ok? No sábado, a sexta rodada da Série B, o Sport do Recife recebeu lá no Recife o Avaí de Santa Catarina. Placar final 2-1 para o Avaí. Mas como assim ganhar do Sport lá? Pois é, o time do Sport deu uma facilitada, teve um jogador expulso. Depois, no decorrer do jogo, mais um expulso. O Sport terminou praticamente o segundo tempo todo, praticamente, o segundo tempo inteirinho, com 2 a menos. E o importante mérito para o Avaí que soube tirar proveito. Tem time que não sabe tirar proveito de situação assim. Então, vantagem numérica de um jogador a mais já é uma vantagem. Agora, dois, muito mais vantagem. E o Avaí foi para cima, não titubeou, fez 2-1, virou a partida que perdia de 1-0. E ainda assim o torcedor do Sport aplaudiu o time, porque fez das tripas corações para não permitir o segundo gol do Avaí, mas não teve jeito. Então, um grande resultado, levando-se em consideração que o jogo tivesse sido lá na Ilha do Retiro, no campo do Sport, que estava ostentando, brigando pela primeira colocação nesse final de semana na Série B. O Goiás goleou o Botafogo de Ribeirão Preto 4-0 lá em Goiás, no Serra Dourada. Amazonas e Paysandu ficaram no 1-1 no Amazonas. Bem, na sexta-feira, o Novo Horizontino encarou em Novo Horizonte, no interior de São Paulo, a equipe do Coritiba, 0-0 placar final. O Coxa não está ganhando legal, ainda não deslanchou, mas também tem tomado poucos gols. É bom, é um bom sinal, ou seja, está segurando ali atrás. Agora vamos dar uma compactada nesse meio de campo para acertar essa frente para começar a fazer gol, porque para defender o time está indo bem. O CRB fez 1-0 no Vila Nova de Goiás, lá em Maceió. Grande resultado. Ontem, o Santos defendendo a liderança, meteu 4-0 no Brusque, os meninos da Vila. A molecada jogou demais. Embora dos 4, apenas um menino tivesse feito o gol, Wesley Patati, um menino que ocasionalmente acabou entrando na partida. Ele não era o titular. Daí deu um problema com um companheiro e ele foi chamado, ele entrou e jogou bem. É mais uma boa opção para o técnico da equipe do Peixe. A propósito, o Wesley Patati, ele marcou primeiro aos 22 para o Santos. O torcedor vibrou de novo aos 34 do primeiro tempo com o Juliano, aquele que foi do Corinthians, que jogou no Grêmio do Cláudio, do Tobias, e hoje está no Peixe lá. O Juliano não é veterano ainda, está quase chegando no trintão, mas o William Bigode é. O William Bigode marcou aos 41, 3-0 para o Santos. E a 9 para terminar a partida, esses primeiros gols foram no primeiro tempo. No segundo tempo, o Santos passou quase ele em branco, mas o Morelos acabou fazendo lá no fim do jogo, 9 minutos para terminar a partida, o quarto gol do Santos e a goleada, então, portanto, estabelecida. Com a vitória, repito, o Santos voltou à liderança da Série B. O Operário de Ponta Grossa, em Ponta Grossa, ficou no 0-0 com o Ceará. Bom para o Ceará, né? Que saiu lá daquela distância e veio empatar aqui no Sul. Mirassol pegou a equipe do Ituano e enfiou 2-0 no Ituano. O Ituano começa péssimo o Campeonato Brasileiro da Série B. Até agora, nada. 21 horas hoje, bola rolando para Guarani de Campinas e América Mineiro. Clássico Alviverde será no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Na Série C, ontem, o Londrina, no Estádio do Café, enfiou 2-0 no São Bernardo. A D de dado, o destaque para a equipe do Maringá foi lá para Minas Gerais e bateu no Patrocinense 2-1. Maringá, que legal. Bem, o Brasileiro de Futebol Feminino no sábado, o time do Corinthians venceu o Real pelo placar de 1-0. 1-0, magrinho, mas ganhou. Daí, ainda no sábado, a Ferroviária emplacou 2-0 no América Mineiro. Corintianas das Brabas e Ferrinho da Ferroviária estão na primeira colocação e segundo, respectivamente, e esses são os dois invictos ainda no Campeonato Brasileiro. Bem, lembrando que a próxima partida do Corinthians vai ser uma pedreira danada, pelo menos imagina-se que seja pela rivalidade. As corintianas sairão para pegar as palmeirenses no próximo dia, na próxima rodada da competição, né? Próxima que vier do brasileiro aí. Tem uma data estabelecida aqui, mas não vou me arriscar a falar,
que de repente pode modificar, mas que é Corinthians, ou seja, Palmeiras e Corinthians vêm aí na próxima, que os dois vão se encontrar, isso é certeza. Bem, nós tivemos hoje o Fluminense pegando o Palmeiras e bateu no Palmeiras, rapaz. Agora à tarde, as meninas do Tricolor do Rio de Janeiro. Estava 2-0 o jogo e terminou praticamente assim esta partida. O destaque agora para o futebol europeu. Lá na Europa, o que foi que aconteceu? O campeoníssimo Bayer Leverkusen acabou jogando nesse final de semana e de ponta a ponta, de uma extremidade à outra, termina a competição de forma invicta. 34ª rodada, de 34 partidas, 28 vitórias, 6 empates. O time não perdeu um jogo. Foi o primeiro time a conquistar o campeonato alemão invicto. E 90 pontos acumulados. Extraordinário. Agora, uma comparação, uma matemática que não fecha é a seguinte. Tá certo? O time venceu o Leverkusen, acabou vencendo o Augsburg, pelo placar de 2-1, campeão. Já fazia tempo que havia sido. Certo? Artilheiro principal do campeonato. É aqui que a matemática não fecha. O Harry Kane, o inglês, ele pertence ao Bayern de Munique e terminou em terceiro lugar, com 18 pontos a menos do que a equipe do Leverkusen, ok? E o Kane, 36 gols ele marcou no campeonato, artilheiro disparado. E tá, mas significa o quê? Já que o Leverkusen acabou terminando a competição como campeão faz tempo, 90 pontos, no mínimo deve ter feito vice-artilheiro. Não. O Leverkusen teve seu artilheiro, o Vitor Oko Boniface, e ele é um nigeriano, ele marcou apenas 14 gols. Agora, durma com um barulho desse, são 22 gols de diferença entre o Kane, do terceiro colocado, o Bayern de Munique, e o jogador, o Boniface, aí, o nigeriano, da equipe do Leverkusen. Lembrando também, agora, para o outro lado, lá na Europa, na Premier League, era de se esperar que na rodada final, a 38ª da Premier League, campeonato inglês, o Arsenal viesse a ganhar o seu último jogo em casa e o Manchester City também. Dito e feito, batata. Os dois ganharam. O Arsenal fez 2-1 na equipe do Everton, perdia a partida, hein? 1-0 para o Everton em cima, mas o Arsenal foi para cima, empatou, virou 2-1 e contava com o tropeço do City, mas não aconteceu. O Manchester City fez 1-1 com o Phil Foden, fez 1-0 com o Phil Foden, acabou tomando o gol do Kudum. Olha que interessante, cara. O Foden marcou para o City e o Kudum acabou descontando para a equipe do West Ham quando estava 2-0 para o City. Ok? Daí aliás, os dois primeiros gols do Manchester City foram marcados pelo Foden do resultado. E parecia que a partida ia terminar assim, até que o time acabou fazendo o terceiro, dando-se para as finais, campeão, tetracampeão inglês, a equipe do Manchester City. Daí fizeram até uma piadinha que virou uma frase do dia, né? O Foden marcou 2 e o time dele foi campeão do Manchester City nos 3-1 contra o West Ham, do Kudum. Significa que o Foden esculhambou com o Kudum. Que barbaridade. Foi isso que aconteceu no campeonato da Liga Inglesa. Mas brincadeiras à parte, né, Claudião? A gente encerra, inclusive, esse giro das informações, meu querido, com uma belíssima... Hein? Mas eu vou te fazer uma pergunta aqui que eu fiz para o Tobias, que ele não sabia, mas tu sabe. Essa foi maravilhosa. O Foden estragou com o Arsenal também, né? Isso, Foden com tudo. Foden acabou com tudo. Tu viu, cara, que a Liga dos Campeões, olha só, eu falei isso pro Tobias, cara, eu achei uma coisa fantástica. O Bellingham, aquele inglês que joga muita bola, que era do Borussia Dortmund, ele era do Borussia Dortmund. Sim, foi verdade. Ele foi vendido para o Real Madrid. Daí ficou, se ele ganhasse na primeira ou na segunda temporada com o Real Madrid, ganhasse a Liga dos Campeões, o Real Madrid tinha que pagar 20 milhões a mais para o Borussia. Aí chega na final Borussia e Real. O primeiro colocado ganha 15 milhões e o segundo ganha 5. O Borussia, se ficar em segundo, ganha 25. Se ficar em primeiro, ganha 15. O que tu acha, Zé? Pô, eu já passo, já fico vice-campeonato. Não, eu acho que vai ser o natural, né? Pelo menos tem um prêmio de consolação, né, Zé? Quer dizer,
quer dizer, já está com a grana pega, né? Fez um tremendo do negócio, né? Sem É, dúvida. já tá. Mas Baita não negócio. deve abrir mão de ser campeão, né? A Ah, Liga dos Campeões é um troféu é. ostentado por eles lá, que é um negócio Sim, sim, sim. impressionante, né? Ah, não, tenho certeza que eles vão Sem lutar dúvida. muito. E até porque é a última oportunidade do Reals, né, cara, que é um dos grandes nomes lá do Borussia, né, jogou sempre a carreira dele toda lá, então tenho certeza que ele vai lutar muito para ser campeão da Liga. Pois é isso aí. Enquanto uns vêm se efetivam, dão certo e, de repente, uma grana violenta dessa, de qualquer maneira, pode se beneficiar o clube ao qual pertence, que é o Caldo do Bellingham, você vê o Vitor Roque, que judiação, né? Não emplacou no Barcelona, e o Barcelona aventou-se a possibilidade de emprestá-lo, mas aí alguém da diretoria falou, não, a gente quer, se for para sair da Barcelona, é definitivo, vamos vendê-lo. E o Barcelona, então, já estabeleceu um valor para ficar livre do Vitor Roque, acreditando que ele não daria certo por lá. Mais ou menos isso. Deverá sofrer um prejuízo, algo pequenininho aí, mas sempre ganhou muito, né? E numa dessa, muitos apostam de que o Vitor Roque era questão de tempo e tem que dar minutagem para ele. Se deixar o cara jogando, ele vai pegar ritmo, confiança e vai ser o Vitor Roque daqui do futebol brasileiro. Mas Eu acredito eu que ele acho que vai ser. não era, eu acho que tinha uma expectativa em cima do Vitor Roque que não era real. Vou te Eu falar, também eu vi concordo com esse você. menino jogando, eu acho que é um bom jogador, nada mais que isso. Não para chegar e ser um cara no Barcelona, entendeu? É, Não foi uma vejo assim. aposta, né? Foi uma aposta. Mas uma aposta, assim, mas aquela aposta mesmo, assim, que tu arrisca, né, cara? Sabe É, aquela aposta que tu arrisca muito? Eu acho claro, que é isso. tem É uns um jogadores jogador que saíram, bem comum, bem os comum. jogadores que saíram para Barcelona, para Real Madrid do Brasil, ao nível dos caras, rapaz. É, Ronaldo Fenômeno, não, para com isso. Kaká, o Ronaldinho. Até nós terer que comparar o Não é Vitor Roque e verdade. falar no Então, Ronaldo Fenômeno, a gente até uma pô, ofensa. brincadeira. Então, É até uma ofensa. esses aí, a gente tinha certeza que daria certo. Agora, a É, meninada que emergiu aí, que você vê que tem futebol e tem possibilidade, você vê nos caras, porque eles têm, além daquilo em comum como grandes jogadores, eles têm umas coisas meio que diferenciadas, aquele Hendrick do Palmeiras. tá, sim. É um moleque O diferenciado. Rodrigo, Ele o é Rodrigo da do altura do Santos. Vitor Roque, mas ele é craque, rapaz. Ele é. Você vê que ele é Isso é muito craque. combativo, né? Esse menino, esse Estevão do Palmeiras, Isso é olha o craque estilo também. do cara. Isso é Eu vi craque. ele jogar com 16 anos nos juniores contra o Corinthians. Os Isso é juniores craque. é sub-20. Ele acabou com a defesa do Corinthians. Ele tinha 15 para 16 no sub-20. Você está entendendo? Quer dizer, um adolescente no meio dos jovens e o cara já fazendo a leitura e arrebentando com o jogo. Então, tem tudo para dar certo. Esses aí, se não vingarem, outro departamento. Né? É, Com todo o mas, respeito ao atleticano, eu mas concordo contigo. o Vitor Roque é comumzinho ao extremo. Bom jogador, sim. Queria no meu time? Queria. Mas Claro, dizer que claro. vai chegar no Barcelona e vai ser o cara para resolver os problemas de um time falido, que é o Barcelona, em busca de um Pois é. craque para salvar eles? Não, esquece. Tiveram Não que tem continuar contando com o veterano do Lewandowski, que acabou. Lewandowski. Não, mas Inclusive, ele não amarra, ele não, o Vitor Roque não amarra uma chuteira do Lewandowski não. dormindo. Sim, sim. Muitos Não centroavantes amarra. hoje realmente não servem para amarrar a chuteira Não, do não. polonês. Deixa eu Tu, só falar tu uma coisa para leva você. o Soares de volta lá pro Barcelona, que é muito mais centroavante. Pronto. Uma coisa interessante que eu quero passar aqui para o ouvinte e para o telespectador do Tá no Site. A seleção brasileira, na Liga das Nações de Voleibol, fez uma façanha incrível. Os jogos no Brasil, 4 partidas, 4 vitórias, passamos por cima de campeão olímpico, passamos por cima de campeão mundial. Quer dizer, com esse handicap, nós temos tudo para os enfrentamentos na próxima Olimpíada. Nós perdemos a menina lá, a atacante, a Júlia, que acabou tendo problema no metatarso, subiu na rede, ela é a ponta da seleção brasileira. Que judiação ontem, cara. A bruxa estava solta. Uma menina meio de quadra acabou torcendo o tornozelo, mas depois fez um tratamento ali, fez um teste e acabou voltando. Foi mais um susto. Porém, a tal da Júlia, uma de 21 anos, uma atacante extraordinária, ponta de rede, ela subiu na descida, veio meio que de forma espalhafatosa lá, teve o rompimento de ligamento cruzado do joelho direito e também teve uma fratura na parte tibial. Uma judiação, vai ficar fora da Liga das Nações
e do Mundial por conseguinte. Chorou muito copiosamente, mas o pessoal fez uma festa com ela, mas ninguém sabia que a lesão daria daria um diagnóstico desses, cara, que fosse tão grave. Imagina como é que essa menina não ficou depois de saber que tem que fazer dupla cirurgia, não é verdade? Muito Mas o Brasil meteu 3-0 ontem na Sérvia, 3-0. E nós tínhamos platinenses lá. O doutor Cauê Pinheiro, filho do nosso querido Lúcio Pinheiro, aqui de Santo Antônio da Platina, um goleiraço de futebol de salão que foi, jogava muito futebol de salão. Esse cara era da seleção, serviria na seleção paranaense de salão na época dos bons tempos de Santo Antônio. Então, o filho dele não deu boleiro, mas deu um médico de primeira. O menino trabalha aqui nas bases de Santo Antônio, nas unidades nossas de saúde aí, e deu um presente para a mãe. Mãe, quero levar você lá para o Rio de Janeiro, pelo Dia das Mães. Você vai assistir, porque a mãe dele foi a Daniele Pedroso, que é uma empresária aqui. Ela foi jogadora de vôlei da cidade e também jogou vôlei de areia. E ela falou, não acredito que você me deu esse presente. Foi ele e ela para o Rio de Janeiro, ficaram uma semana lá curtindo a seleção. Quer dizer, de ponta a ponta deu o Brasil, e eles assistiram de camarote dentro da quadra. As vitórias brasileiras, culminando ontem com 3-0. Legal, né, Claudio? Eu sei de mais patinenses que estiveram lá também aí assistindo esses jogos aí.